Fala aí galera, eu sou o T e será que já estamos definindo o formato? E bem meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre as repercussões devido ao acontecimento do ICS 3x3 que aconteceu nesse fim de semana, o ICS Las Vegas, que eu mostrei todas as partidas lá no meu canal de jogos de comentários, você pode acompanhar aqui em cima, todas as partidas, todas as matchups streamadas estão lá, certo? E a gente vai poder acompanhar agora um pouquinho dos possíveis desdobramentos do metagame baseado nesse torneio. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração para a gente poder olhar esse resultado, tá? E aí a gente vai tentar tirar algumas conclusões daqui. Geralmente a gente não chega em lugar nenhum, mas vamos tentar dar uma avaliada por cima e olhar também algumas decklists que já foram disponibilizadas nesse período desde o fim do ICS até o presente momento. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu então, vamos lá. Só que antes da gente poder ir, eu quero só deixar alguns adendos muito importantes aqui com relação a esse tipo de torneio. Esse é um torneio 3x3. O que isso significa? Significa que você vai jogar em times. Você vai escolher 3 amiguinhos ali para poder montar um time e você vai jogar contra um time do outro amiguinho. Desses 3 do teu time, um vai ser o jogador A, o outro vai ser o jogador B, o outro vai ser o jogador C. E obrigatoriamente você vai ter que jogar contra o jogador correspondente do time oponente. O jogador A desse time vai jogar contra o jogador A desse time, obrigatoriamente. O B contra o B do outro time, o C contra o C do outro time e assim por diante, tá? E aí, por que eu tô dizendo isso? É uma coisa que é muito interessante nesse tipo de torneio 3x3, que eu já comentei naquele primeiro torneio que o Paulo ganhou lá em 2019? 2019? Acho que foi 2019. Inclusive tem um podcast que eu gravei com ele aqui em cima, ó. Torneio 3x3, que foi o primeiro ICS que ele ganhou, dos 3 Premiers eventos que ele ganhou de maneira seguida, e onde a gente comentou um pouquinho sobre essa questão. Tem uma parada chamada variância. Significa o quê? Significa que, apesar de você poder estudar sobre o jogo, de você poder fazer metacall, apesar de que estava muito difícil fazer metacall para esse torneio, mas apesar de tudo isso, você estudar a consistência do teu deck e trabalhar para deixar a consistência no máximo que você pode, tem um monte de fatores que são variáveis. E aí a variância acaba te pegando em alguma situação. O que isso significa? Você pode brincar uma partida. Pode brincar uma partida e perder o jogo por causa disso. Pode. Você pode usar um número muito bom de techs para uma matchup e essas techs podem não vir na tua mão. E a gente sabe que engine é complicado de quebrar as mesas no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo. Então, mesmo usando um número bom de techs, pode ser que essa tech não venha na tua mão. E isso faz com que aquele jogo fuja do teu controle por fatores externos que acontecem em um card game, tá? Pode ter uma jogada que você fez errado, você jogou certo o torneio inteiro, chegou num ponto que você fez uma jogada errada. E nisso você foi punido pelo oponente. Então tem um monte de fatores ali, variáveis, que fazem com que você possa perder um torneio, sair de um torneio assim. O que o ICS 3x3 faz, uma das coisas que ele faz é diminuir essa variância. Por quê? Porque todos esses fatores que acontecem com todos os jogadores em algum momento, ele é mitigado por causa dos teus amigos. Obviamente, a gente pode assumir que você está fazendo um time com a galera que está teoricamente no mesmo nível que o seu. Então, teoricamente, você tem 3 jogadores com um nível bom de jogo, e aí você está jogando as suas partidas e você tem algumas variáveis ali que acontecem. Você pode ter pego uma bad match ali, você pode ter brincado num jogo que apesar do deck ser consistente, todas essas coisas que eu já falei. Nesse jogo, os teus amigos podem ganhar, e se eles ganharem, você ganhou a match também, entende? E aí você passa para a próxima fase. Você pode olhar isso como sendo, foi carregado, mas isso competitivamente tira esse fator variante. É claro que isso não vai acontecer sempre, né? Se tiver um cara que é o melhor jogador de Yu-Gi-Oh! Do mundo, sei lá, mano, tem um time do Jess Cotton, aí o Jess Cotton vai jogar comigo e com, sei lá, contigo que tá assistindo isso aí. Provavelmente a gente vai se fuder. O Cotton vai ganhar todas as partidas dele, a gente vai perder e o time dele vai pro caralho, tá ligado? Aí nós vamos prejudicar o resultado dele. Mas quando tá com esses jogadores que são amigos, a galera se conhece e teoricamente tá todo mundo no mesmo nível, isso acontece, tá? Então esse é um fator interessante pra gente poder imaginar. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque nesse torneio acontece uma parada que não dá, ou pelo menos é muito difícil de acontecer em outros torneios normais, que é a questão de, pelo fator de que você tá contando com um fator variável e você pode passar por cima do fator variância, no caso, né?
por causa dos teus companheiros de times, sabe qual é outra coisa que você pode fazer? Ignorar matchups. Então, a questão de compatibilidade dos decks é interessante, porque eu posso fazer um deck que eu não tenho absolutamente nada contra back row. Eu não tenho nada contra back row, tá? Os meus amigos também não. A chance da gente pegar um deck full trap é muito difícil. E a gente sabe que, no geral, os decks são melhores, os decks meta são melhores do que os decks considerados, por exemplo, deck de trap. Eu tô usando esse exemplo de deck de trap só para dar um exemplo de fato, tá? Então, é importante a gente se atentar nisso. Eu posso não ter nenhum rage para back row, e mesmo assim eu consegui bem, porque dependendo da partida aconteceram coisas que me fizeram jogar bem aquela partida e me possibilitaram uma vitória, mesmo através das adversidades, ou eu posso ter me fudido e os meus amigos podem ter ido bem, porque o meu deck é meta e é melhor do que o outro, entende? Então às vezes eu posso ignorar alguns fatores. Isso é muito importante também pra gente analisar algumas coisas, como por exemplo, um deck como o Kashtira. Como eu já falei aqui sobre o deck de Kashtira, é claro, o deck de Kashtira é um deck forte, mas é inegável que ele tem um monte de fragilidade. Inclusive eu já vi gente pintando o Kashtira como sendo um possível tier 0, o que tá longe, mas muito longe de ser verdade. Apesar dele ter ido ter tido uma representatividade maior dentro do top, eu discordo completamente que ele é um deck muito acima dos demais. Não é, tá? Inclusive teve um vídeo que eu fiz aqui falando sobre o deck do campeão, né, do Couch, que não foi publicado ainda, mas já dá pra ter uma noção. E eu mostrei a jogada do Full Lock, e inclusive Dibra, os Board Breakers que a galera usa, que geralmente vem através de Spell Traps, e os Kurikara, os Lava Golems, e esse tipo de carta. O Kurikara não estava tão em alta, os Lava Golems e Esfera de Ra não são usados nos decks, nos melhores decks do formato, porque comem Normal Summon, por exemplo. Então foi uma abordagem bem interessante. Mas é importante dizer que esse deck ainda é forte, esse deck ainda é muito forte. Então, se eu tô jogando uma partida e eu tomo o que pode acontecer, e pode acontecer muitas vezes, de esse tipo de side me quebrar, eu não consegui fazer o full lock no cara, eu tomei um Nibiru. Quantas vezes vai vir um Nibiru na tua mão? Pensa nisso, quantas vezes vem um Nibiru na sua mão? Você usa o Nibiru, quantas vezes vem na tua mão? Pode ser que, na minha match, o cara veio com o Nibiru. Eu não consegui jogar em volta, eu não consegui dibrar, eu tentei ir pro full lock do cara, porque estatisticamente aquele deck usa pouco de trap, é um Despia, tá ligado? Mas naquele jogo ele comprou o Nibiru. Eu perdi essa partida. O cara comprou um Lava Golem, me deu esse Lava Golem. Caralho, que azar! Mas o que acontece, a chance disso, isso não é uma chance alta, tá? Ou seja, ela é baixa. E se isso aconteceu comigo, a chance de acontecer ao mesmo tempo com os meus companheiros de time que estão com o mesmo deck que eu, é baixa também, gente. Então tem todos esses fatores que precisam ser levados em consideração, tá? Eu só queria frisar isso, porque o resultado de um torneio 3x3, ele não pode ser olhado como se fosse um resultado de um torneio individual, normal, tá? Tem todos esses fatores que são levados em consideração. A variância diminui, tá? E diminui a variância negativa no geral, e diminui esse tipo de incompatibilidade, esse tipo de inconsistência mesmo na tua decklist. De incompatibilidades com matches que podem ser usados no formato, principalmente no mundo que está no formato aberto como está agora, entende? No começo de formato, no primeiro torneio pós-banlist. Enfim, dito tudo isso, agora sim a gente passa para a tela do Facebook para a gente poder acompanhar os resultados. Muito bem, então depois de ter enrolado pra caralho aqui, a gente vai acompanhar essa parada. A Konami disponibilizou, infelizmente só disponibilizaram os resultados do top 8, né? Por algum motivo inexplicável. E nesse top 8 teve 46% de Kashtira, que significa 11 decks, lembrando que apesar de ser top 8, são 3 jogadores por time, né? Então 24 decks estão representados aqui dentro do top 8. 11 deles são Kashtira, 7 são Despia. Eu não sei porque dizem Branded bicho, mano. O que caralho é um Branded bicho? É um Despia que usa bicho. Branded não é um deck, Despia é um deck. Caralho, que chatice, mano, isso aqui. Quando alguém fala Branded Despia, Despia Branded, me dá vontade de dar um murro na cara da pessoa. O que é um... Porque se for Branded Invoked, beleza, mas não existe Branded Despia, entende? Se é Despia, é Branded, porra. Caralho. Enfim. Com 2 bichos aí, 4 Labyrinth, 1 Live Twin Splite e 1 Tennis Sword Soul. Esse foi o top 8 do torneio. Uma maioria de Kashtira, 46%, seguido muito de perto pelo Despia, 29%, 17% de Labyrinth, então a terceira força do metagame sendo considerada aqui o Labyrinth. 4%, e aí 1 para Evil Twin Splite, 1 para Sword Soul. Eu imaginei que o Splite performaria melhor, mas aqui é o top 8. Eu queria muito ver isso aqui com o top 16. Apesar de ter algumas decklists, por exemplo, o Running Naturia topou. O time do Park fez top 16.
com o Renick Natura. Não tá simbolizado aqui, tá ligado? Tem o Marincess que topou, não tá simbolizado aqui, por exemplo. Tem outro Spike, se eu não me engano, que topou, não tá simbolizado aqui. Enfim, e assim por diante. Se a gente afunila um pouquinho mais, a gente vai pro top... Sai. A gente vai pro top 4, onde nesse top 4 foi 50% Kashtira, né? Dentre ali todos os decks, 6 deles é Kashtira, 3 são os Despers, um Labyrinth, um Evil Twin e um do Tenyi Sword Soul, sendo que o último estágio foi essa match aqui, né? Que a gente acompanhou em live aqui no canal, o time do Couch e dos Fissurados por McDonald's, eles eram 3 Kashtira, enquanto o outro deck tinha 2 Desper e um do Labyrinth. E esse foi o panorama geral do torneio, tá? Vamos acompanhar aqui algumas decklists. Essa aqui, por exemplo, é a decklist do cara que ficou em segundo lugar com o deck de Desper, né? Eu creio que esses 2 Despers aqui, eles estavam com a mesma decklist que essa decklist aqui, tá? Que é o time do... Como é o nome dele? Ryan Yu, que jogou de Labyrinth. Tranquilo? Então esse é o Desper. Algumas coisas que a gente precisa ponderar aqui, né? Como você pode ver, olha essa decklist e avalia o que tem nela, né? Então o maluco usou esse Dark Magician com o Dragoon. Eu não consigo encontrar uma parada de must ter Dragoon no deck, tipo, achei estranho. É um Omni Negate, coisa que o Desper não tem, mesmo tendo o Lindworm. O Lindworm não é Omni Negate e o Lindworm não é bom contra Kashtira, então tem um ponto aí. O Dragoon talvez venha pra suprir isso, talvez. Mas enfim, ele tá usando aí o Dark Magia, essa engine bem diminuta de Desper, bem diminuta mesmo, tá? Um Treasury, um Libitum, 3 do Aluber, 2 Albais e 2 Cartesia. Com uma kit ainda por cima, né? Albion, um Lubellion só pra um Saroni. Olha só, um Lubellion e um Saroni. Engine, tá? Não é tech, bicho é engine, não tech. 3 Ash, 3 Nibiru e um Mercúrio apenas. College Lost, um Branded Red, 3 da Branded Field, 3 do Branded Open porque é starter. Foolish Sarcófagos, porque também são starters. Aí o Book of Eclipse, a Fusion, esqueci o nome dessa spell, mas invoca um material de fusão do deck. A Retribution e a Expulsion, que faz o lock. Enfim, uma coisa que é importante avaliar na análise de metagame dessa galera é semelhante ao que eu disse lá no vídeo do Kashtira, né? Do full lock do Kashtira. Motivos: board breakers, tentativa de quebrar mesas. A tentativa de quebrar mesas está bem popular, apesar de ter sim hand traps no deck dessa galera, mas não tem um deck que eu tenha visto pelo menos com que o objetivo seja ter muita hand trap, com exceção do Marincess. Então a proposta de board break estava muito mais fresca na cabeça da galera. Com isso em vista, não adianta se a galera tá usando muitos board breakers, eu posso fazer um campo que ela não consegue quebrar, como full lock na Spell Trap Zones, porque geralmente esses board breakers vêm através de Spell Traps, como o Eclipse, que deve ter sido de longe a tech mais popular desse formato. O Super Poly também é uma carta nesse sentido. O Icon foi bem popular em várias decklists. Tinha deck com Book of Moon, Book of Lunar Eclipse também, que é aquela que você descarta uma carta, dá em 2 bichos no campo e coloca eles face down. O Eclipse vira todo mundo no campo pra face down, né? Inclusive serve pra fugir de alvo também, o que é interessante, coisa que o Flanderize sempre fez, né? Com Book of Moon. Mas enfim, é uma forma de board breaker, né? O Nibiru é o Nibiru, beleza. Não tem uma jogada específica que você consiga fazer pra fugir disso. Mas o Kashtira consegue bloquear todas as zonas. Pelo menos foi o que o time do Couch adotou. E esse deck consegue voltar a usar a porra dessa Expulsion, que eu acho que é uma trap escrota pra caralho. Porque aí a galera dá FTK. O ruim de você entrar nessa parada de board breakers, que é uma coisa bem popular no formato do Tiara, é porque dava pra ter board breakers porque existia um bicho, né? Não é necessariamente board breakers, é que a engine conseguia fazer alguma coisa. Então, como existia um bicho, isso era bom pra cacete, tá ligado? E aí, você não, absolutamente quase nunca, simplesmente perdia o jogo assim pro Tiara, porque o Tiara era o deck do formato, era o Tier 0, então você tinha bicho e absolutamente sempre o bicho ia estar vivo. Com meta mais aberto, é difícil fazer isso. Então, se não, a galera não foi pra vibe de tentar usar um deck com múltiplas hand traps, por algum motivo, e foram pra essa vibe board breakers, a galera esquece que os decks conseguem dar FTK de alguma forma. E aí que entra o full lock do Kashtira e é que entra a Expulsion invocando esse bicho aqui, que é um Gimmick Puppet, que ele entra e aí no turno que ele é invocado, o cara não pode fazer special, exceto de Gimmick Puppet, tá ligado? Isso é muito importante. Porque, inclusive, a galera usando Icon, se você usa Icon, você pode tributar o teu bicho pra usar a parada do cara, tá ligado? Pra tirar o bicho do campo. Geralmente usa o Discípulo de Ra, ou então aquele outro bicho que usava no Master Duel. Esse cara não tem escapatória.
E aí é que tá a parada. Fica aí com teus board breaker, filha da puta. Você não vai conseguir fazer nada, entende? Caixeira e esse Desper fez, que é uma leitura interessante do metagame. Além disso, a galera, eu acho meio feio usar isso aqui, tá? Mas enfim, ele usa side deck essa porra desse Aquadolphin, isso aqui que ele dá a Fusion Deployment, mostra essa fusão de news e invoca o Aquadolphin do deck. E aí dá efeito, descarta uma carta e tira o Ash do cara, porque sem Brand de Fusion eu não consigo. Enfim, esse aqui é um exemplo de decklist do Despa, tá? Vamos inclusive é importante frisar que ele tá usando essa fusão de terra, porque ele usou o Contact Seek, que foi popular em algumas decklists. E se você faz isso aqui, dá o Contact Seek pro oponente, fica complicado, pro Despa, porque ele não consegue usar ela como material de fusão. Se você usa esse bicho aqui, você consegue, porque se eu não me engano ele consegue usar aqui como material pra fazer alguma coisa, tá? Então acho que isso aqui foi já se antecipando, né? Pode ser que ele usou só para poder ter mais nomes de carta para jogar pro extra deck, talvez. Mas eu acho que foi para se antecipar mesmo, o que é interessante. Enfim, vamos tentar ver algumas outras decklists aqui. Vamos olhar a decklist desse Kashtira, que é o Kashtira do time do Bodan, tá? Então o Bodan, que é um jogador muito foda, usou essa decklist aqui usando o Ogre. E aí a parada do Ogre é que ele busca a Preparations, e a Preparations é uma trap maneira dentro da Mirror Match. A Mirror Match desse deck é muito boa. Engraçado, eu não tinha me atentado a isso, mas a Mirror Match dele é bem decente, o que é muito interessante. Não entram aqueles conceitos, né, gerais de... porque o que ele faz e afeta os demais decks não afeta tanto ele, né? Então, se sobrar um espaço e o Shangri-La deu efeito, mano, eu posso fazer o Arise, posso fazer o Zeus e dar board wipe, entende? E a engine não consegue lidar com isso. Então, é interessante. A Mirror Match é boa. Então, cartas que dão recurso como o Birth e essa aqui são interessantes. Por isso que o Ogre passa a ser uma carta usável. Então, 2 Arise Heart para 3 Fenrir para 3 Unicórnio. Ash e Nibiru, hand traps, únicas hand traps de main deck que eles usaram. Julgaram ser as mais versáteis, o Nibiru, porque pega um grande número de rogue, inclusive o Kashtira. E o Ash é ruim contra... Não é que é ruim contra o Kashtira, é que não é suficiente, não é nada contra o Kashtira. Mas é versátil e é muito boa contra a Despa e também contra o Labyrinth. E aí imagino que o Metacall deve ter girado em torno disso. E Board Breakers, como ele não usou o Eclipse, mas ele usou Book of Moon, 3 deles, e usou o Forbidden Lance para poder counterar esses Board Breaker via spell dessa galera, como o próprio Book of Eclipse e Books no geral, que com certeza foi a call, usar Books. E aí eles usaram o Lance, por exemplo, que eu acho uma estratégia meio porca, mas enfim. E aí o Forbidden Chalice também, por algum motivo. Ao invés de Impermanence, por exemplo, porque eles podem ativar da mão no meio da jogada, é isso. Enfim, não tem nada muito revolucionário aqui no extra deck dele. Side deck usando a Ibili, que é uma das coisas que algumas galera usam de main deck no deck de Kashtira. Falta engine pra você preencher com esse normal summon. Então tá aqui um normal summon. Shifter de side deck, né? Porque não temos mais Tiara, não temos um deck que vale a pena você arriscar tanto. Então a galera acabou usando o Ash, que é bem mais versátil, mas que é bem mais genérica. E como o formato tá bem no começo, vale a pena arriscar nisso, né? E é muito boa contra o Despa e Labyrinth, por exemplo. Então o Shifter é uma carta bem mais específica. Ele volta a ser aquela carta específica, não é aquela carta must, como era no formato do Tiara. Rapus Feather, o Dark Hole, que é interessante, tem decklist usando Dark Hole, por exemplo, que é Rage para Back Row. Para Back Row não, para monstros e não para Back Row. Droplets Icon, tem Rage para Back Row aqui? Não tem. Tá? Não tem. É levar no sapato, por exemplo. Vamos tentar acompanhar mais decklists aqui. Eu vou passando pelas decklists. Aqui é a decklist de um cara que fez top 16, com esse Labyrinth. Acho que não tem muita coisa diferente para aquele deck que eu mostrei do cara que foi o segundo colocado, Ryan Yu, né? Acho que não tem tanta coisa diferente, não. A decklist desse cara aqui também não tem. Terrors, 2 de barra só que ele usou no deck. Skill Drain, Strike, ele usou também aquela parada de usar um Gozen e um Rivalry e os outros 2 no side deck. Enfim, não tem muita coisa diferente. E aqui é o deck do Ryan Yu, né, que foi o segundo colocado. Esses caras foram top 16, né? Isso aqui é o Ryan Yu, que foi o segundo colocado. E a estratégia é muito parecida, inclusive fiz vídeo no canal apresentando o deck de Labyrinth, né? E aí eu não vou falar muito dele. Aqui tem o deck do Pac, que foi um Natura Run, que fez top 16, então não entrou naqueles quadros lá do ICS, do top 8, né? Enfim, é um deck interessante, tá? É um deck interessante que ele usou, usando a engenharia standard, com Sunflower, Mo Cricket, as Camilla, Ash, única Hand Trap e Evelyn, além do Eclipse como cartas Go in Second. De resto, é tudo engine. É tudo engine. Tá? Então, acho que é um deck interessante e é um deck versátil e é um deck que consegue jogar tranquilo pra Kashtira, porque ele tem na engine essas coisas aqui, né? As cartas de run que são ok contra a Kashtira e você consegue lidar com a Rise e lidar com as coisas que vierem depois. O problema é os FTKs, que acontece porque não tem hand trap.
Inclusive no side deck do nosso herói aqui, ele usa confiantemente Belly, a menina que ganha vida, os Bestial, Dark Hole e de Barrier. Ah, que maneiro. Eu jogo com essa decklist aqui, eu pego um Kashtira do Dominic Out, eu não jogo, tá ligado? Eu tomo o Gimmick Puppet, eu não jogo. Então, dá pra gente ver que eram coisas que não existiam até esse torneio, porque não era divulgado, a gente não sabia. Agora a gente sabe. Então, esse tipo de deck, que foi uma abordagem usada pra esse torneio, não vai ser mais uma realidade tão grande, né, digamos assim. Porque agora a gente sabe o que acontece FTK. E a gente tem que trabalhar para não tomar esse FTK. Deixar o cara jogar e dar o board breaker, os dois principais decks do formato te dão FTK. E aí, né? Complicado. Enfim, se a gente avança um pouco, tem um Dark World de um cara que foi bolha, né? Enfim, ele não topou, mas ele ficou na bolha com essa decklist aí, caso alguém queira ver, dá uma olhada, passa na página da Count Store pra ver depois. Esse aqui é um top 8 de Desper, que ele dá pra ver alguma coisa diferente que ele usou aqui. Ele usou Evelyn de main deck, não usou nenhuma hand trap, então, né, usou Branded White, coisa que o outro maluco não usava. Não tem dragão nesse deck. Tem o Allure of Darkness, que o Allure é interessante. Nesse caso, caralho, que deck estranho. Ele usou 3 do Treasury. 3 Treasury e 3 Albais. 3 Albais é até interessante. Ele tá usando o Deployment também, né, que invoca tanto o Albais, e pode ser uma carta Go Second também por causa disso. Mas também busca a Cartesa, que é provavelmente o principal alvo. 3 Albion, olha quanto Albion que o maluco tá usando. O Albion é jogado pelo Dusk Dragon, né, e buscável pelo Lost, e o Lost é alcançável pelo Lubellion, por exemplo. O Allure é interessante porque o Allure, ele triga o Treasury, obviamente, é uma jogada com plus, blá blá blá, mas ele te ajuda a ver o side deck, né. E qual que é a maneira? Porque esse deck é muito fraco pra de barrier, né? Puta merda, é muito fraco pra de barrier. Em um turno onde um deck de Labyrinth joga, mano, o Despa é amassado, não tem jeito. Porque se o cara alcança o de barrier e a Lady busca o de barrier, né? Então o jogo tem que durar um pouquinho pra isso acontecer? Tem. Mas a partir do momento que isso acontece, o cara consegue lupar com a Lovely, desespero. Desespero. Nenhum deck no meta é tão frágil pra uma carta quanto é o Desper, que é para o de barrier. E tem um deck no meta que busca essa carta, por exemplo. E aí por isso que Crossout volta a ser uma carta. Quando o Desper começou a jogar, Vagabundo usava essa abordagem de usar Crossout no deck e one-off de barrier indo segundo. Você ia segundo e você colocava um de barrier, 3 Crossouts, tá ligado? Então, pois é. O side deck dele aqui, ele até usou 2 ciclones modesto aqui de rage pra back row e ainda tem os 2 Implement main deck, mas de novo, não tem porra nenhuma. E aí ele usa o Ash de side deck. Dá pra você ver que não tem nada definido no formato e o formato tá extremamente aberto e não tem porra nenhuma que você saiba do que vai acontecer. Você só faz o deck na tentativa de ter a melhor proposta de jogo possível. Proposta de jogo, tá? Proposta de jogo. E aí você tem um Ash de side deck. Mano do céu. Tá ligado? O Ash tá no side deck. O Ash é a hand trap side deck que o nosso herói tem. Pra você ver o quão desnorteado o formato tá. Enfim, pega o próprio Dash, pega o Labyrinth e tal, mas com certeza o Ash não é uma carta que eu coloco nesse side deck. Mas se o formato tá aberto, eu não sei exatamente o que colocar, não tem uma parada tão específica pra eu poder colocar, é melhor colocar o Ash, que é mais versátil, saca? E eu consigo tirar alguma coisa do meu main deck quando eu vou segundo, por exemplo. Então, tem uma lógica, mas tá aí, esse é o deck desse herói. Se a gente avança aqui, tem mais um Kashtira. Esse Kashtira ele usou Lava Golem de main deck, né? O maluco fez top 16 com a galera aqui, tá usando o Lava Golem de main deck. Ele tá usando um Prosperity só. Doideira pra 2 do TTT fake. E aí o Raps Feather de main deck, o Dark Hole e o TTT normal também. Parece estranho, parece hate de crossout, né? Mas não é, é por causa desse TTT mesmo. O problema é que ele tá usando só 2 desse TTT, né? O que é contraditório, porque, enfim, o que ele quer é buscar essas cartas, né? Então qualquer coisa que aconteça, ele pode dar isso aqui e buscar o Dark Hole pra tentar tirar uma mesa do próprio Kashtira. Pode dar isso aqui e pegar um Raps Feather pra poder tirar a mesa do Labyrinth. Ele pode dar isso aqui e pegar o TTT e olhar a mão do cara, tirar uma carta, por exemplo. Ele pode buscar o Prosperity, ele pode buscar o Terra, enfim. Acho que eu observo um TTT, mas tem poucos dele, né? E esse cara, por exemplo, não usa o Ogre. Então o jogo dele deve ficar um pouco piorzinho na Mirror Match. Apesar de ter o Lava Golem de main deck, mas que, como eu disse, a mesa do Kashtira não é um problema grande pra Mirror, por isso que ela é decente de ser jogada. Side deck, dá pra ver que ele tá usando Pancratops em segundo. Lancia, por causa desse jogo aqui, inclusive o Lancia é uma carta que tende a aumentar, tá? Para os próximos torneios, tende a aumentar porque você não toma as paradas de Kashtira, simplesmente não toma. E Billy, Bell e Shifter e o Evelyn. É isso. De novo, 0 rage pra back row, novamente naquela abordagem de ignorar esse tipo de deck, principalmente porque eu tô no torneio TX3, tá? Enfim. Aqui temos um Mathmech, que foi top 8. Não, isso aqui é Unicast regional, não é disso que eu quero falar. Não é disso que eu quero falar, 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 não é disso que eu quero falar. Meu Deus do céu, cadê a porra do deck?
El Salvador, Jesus amado, não é possível. Não tem mais decklist dos caras? Ah, tá. Esse deck aqui é uma das paradas mais bizarras e simplórias que eu já vi na minha vida. Não tem absolutamente nada demais nesse Sword Soul. E não tem absolutamente nada que dê um motivo de fato pra ele estar lá. Ah, o jogador é muito bom, bababá, bababá. É, pode ser. Mas não tem absolutamente nenhum ponto interessante nesse deck. É um deck standard do standard, inclusive sem hand trap, que ao invés de hand trap tá usando TTT fake, tá usando TTT normal, que é buscado. Tem Xaris, tem os books e só, é isso. Tem Ash Impermanence de hand trap, mano, olha isso. E o board break, incrível board break do Book of Eclipse. Simplesmente isso. É um deck feijão com arroz, extremamente feijão com arroz. Dá pra ver aqui algumas coisas no side deck que é interessante, como o Lancia, uma abordagem que eu acho que vai ser adotado, Lancia, draw esse tipo de carta, e além do próprio Nibiru, por causa do Kashtira principalmente. Não sei se tudo ao mesmo tempo, porque tem que se preocupar com o Dashper também, mas enfim. Raps Feather, porque é buscado pelo TTT. O Book of Lunar Eclipse, que é mais uma dessas tentativas de quebrar mesas. O de Barrier, que é muito bom contra o Dashper, mas é muito bom contra o próprio Sword Soul, tá? É importante frisar isso. Evelyn e aí o Rivalry. Acontece algumas vezes de rolar novamente aquela questão escrota, que inclusive gostaria muito que a Konami passasse a olhar pra essas Floodgates sendo usadas nesse tipo de deck aqui, tá ligado? O Sword Soul dando um Rivalry é chato pra caralho, tá ligado? O Sword Soul é um deck maneiro, mas quando entra nesse formato mais aberto e o Rivalry passa a ser uma carta e o Sword Soul começa a usar essa merda, mano, dá uma raiva, viu? Dá uma raiva de perder pra essa porra. Enfim, esse aqui é o deck mais WTF, que de novo não tem literalmente nenhuma explicação de compatibilidade, de metagame, giro, text, nada. Aconteceu. O cara é bom pra caralho? Pode ser. Aconteceu. Mas não é algo que vai perdurar, tá? Enfim. Próximo decklist, a galera que fez top 8, meio que a diferença que tem, eles também usam o Ogre, por exemplo, mas eles usam a Ibili de main deck, tá? E aí eles usam de main deck também o Icon e o Eclipse, então, packs que eles usam. Ele tá usando 2 do Scary Claw também, tá? Inclusive, quanto mais Scary Claw, melhor a chance de você dar aquele full lock no cara, porque você precisa de uma combinação específica de cartas. Uma da Tiara, 2 do Scary Claw. O Scary Claw é muito bom mesmo. Ele bate também, ele é malvado, o bicho é sangrento, ele é interessante. Change of Heart é até que ele tá usando 3 Ash, 3 Change of Heart, 2 Icon e 3 do Book of Eclipse. É isso, cara. Espaço para tech mínimos, você pode considerar a Ibili como tech também. Nesse caso, essa foi a abordagem. Side deck, Shifter, Lava Golem, ele ousou usar cartas para back row, que é o Lifelink Storm, de Barrier e Judge. E esse é o deck do nosso herói, basicamente o side deck com Shifter, com de Barrier e com Jug, perpetua o teu Going First contra várias estratégias. O Lifelink Storm e Lava Golem estão aí para somar com a tentativa de board break, tirando a merda desse Ash aqui do teu deck, somando ao Eclipse e o Icon para tentar ir segundo, talvez até tirando os Preparations aí, e o Ogre, quem sabe, né? Enfim. Avançando aqui, a gente vai poder ver mais coisas, né? Eu espero mesmo. Tem esse Marincess que foi top 16. O Marincess é o único que tá nessa vibe aí de ser um deck focado em muitas hand traps. Então, assim, seria impossível tomar aquele full lock do deck de Kashtira usando esse deck. Impossível, não tem como. Você vai dar 2, 3 hand traps no cara e acabou o jogo. Tem essa porra aqui, né? Do Contact que ele usou de main deck, que você não toma a parada do Kashtira. Depende, né, de quando que você vai dar isso aqui. Você vai dar isso aqui, obviamente, depois que ele ativar o Papias. Porque aí ele fica locado em Exceed, você dá isso aqui pra ele e ele não consegue fazer muita coisa. Então, aí, pelo menos você não tomou a parada, tá ligado? Você parou o bagulho e ele não consegue mais nem fazer o Arise, por exemplo, por cima. Porque tem que usar esse bicho como material. É interessante. Então, ele tá usando Veiler, Ash, Nibiru, Contact-C, Imperma, 3 de cada, 15 hand traps, além de usar os 3 Eclipse que todo mundo tá usando no deck, tá? Então é um deck que tá usando muita carta. De main deck ele tá usando aí as Seahorse, as Blue Tang e as Spring, além de 2 Mandarim, uma Pascalos e 3 dessa spell aqui além do Mine. Então, cara, tem carta pra caralho, nem parece que tem só 40 cartas nesse deck, tá ligado? Tem carta pra caralho. Basicamente tudo que precisa no formato. É um deck que eu achei interessante, mas que vem de 1000 Marines, né? Enfim. Side deck ele tá usando mais coisas, como os Lances e os Draws, que são bem mais focados e específicos contra o Kashtira, e o Draw podendo ser usado em vários outros decks aí, como até o próprio Runic da vida, e sendo até um bom contra o Dashper mais atual, né? Que busca mais cartas do que buscava antes. Raps Feather, Droplets, Evelyn e Gozen Match. Deck interessante esse Marincess aqui, tá? Aqui temos mais Dashpers com mais Bestial, inclusive o Magna e o Saroni. Super Poly de main deck, Book de main deck usando o Brand de Beast, mas enfim. O Expulsion dele tá de side deck, também usando o Gimmick Puppet, tá? Diga-se de passagem. Aqui é o deck do segundo colocado também. Aqui é o deck do top 8 de um Dashper, que tá usando o Edge Imp Chain. Ok? Eles não usam os bichos, esses malucos aqui. E não usa também os Mercúrio, né, cara? O que é estranho.
não usa os Mercúrio, então ele não usa o Lindworm. Parece o deck de alguém que não, sei lá, o cara não conseguiu comprar as cartas a tempo, mas conseguiu comprar o TTT Fake, né? 2 Libitum. O deck dele é bem deck Dasp Old School, tá ligado? E é isso. Super Poly, sem Mercúrio. Ele tá usando o Borreload Furious Dragon aqui, side deck. Tem Linguribo de side deck também. Linguribo de side deck. Por que diabos tem um Linguribo de side deck? Pra poder linkar fora a Ibili. Meu Jesus amado, os caras vão muito Big Brain, né? Ok. Dark Hole, Banishment, side deck, enfim. Galera, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Esses são os decks aqui do ICS que tem pra gente poder comentar em cima. Deve ter um ou outro deck que eu tô esquecendo, né? Tem mais Dasp aqui, que foi top 4. Tem mais Marinces aqui. Tem mais... esse aqui é o Splight Voltwin, né? Que eu não falei dele, é pra ter falado mais cedo, mas enfim. É um deck que também parece ser um feijão com arroz, né? Usando todos os Splites bons. 3 Starter, 3 do Blue, Jet, Carrot. E aí tá usando de hand trap somente Veiler, Ash, Nibiru, Imperma, né? 2, 5, 7, 10 hand traps, incríveis 10 hand traps de main deck, além do Gamma Burst no main deck. E aí o Eclipse é tech, né? Second, então soma com essas paradas que tem aí. E você usa o resto, é tudo engine, mano. As cartas Evil Twin, que ele tá usando uma engine relativamente gorda, com os 3 Password, 3 da Snitch, 3 da azulzinha e 2 da azul de normal sumo e uma da azul da vermelha de special. O extra deck também merece nota aqui, né? Que você não pode usar mais só 3 da vermelha e uma azul igual você usava dos outros decks, porque existe caixeira. Ele olha a carta do extra deck e tira. Então o extra deck dele bem simplório, porque ele tem que duplicar várias cartas. Side deck não tem mais hand trap não, tá ligado? O cara quer chinelar mesmo. Tem um terceiro Veiler, tem uma Morna que está sendo usada aqui, tem um Rapsfera, tem um TTTzinho de one-off, Change of Heart, um Dark Hullet No More, porque ele usa a TTT Fake. Então ele confia muito que o TTT Fake vai buscar tudo isso aqui. É bizarro como essa galera confia nesse TTT Fake, tá? E ele usa Desire ao invés de Prosperity, diga-se de passagem, tá? Além disso, 3 Ciclone, Double Cross pra somar ali com Smashes e eventualmente tirar esse Gamma Burst horrível, e 3 de Barrier. Enfim, galera, é mais ou menos isso. Eu falei muita parada aí do que eu imagino. E agora resta a gente poder acompanhar o restante do desenvolver do formato. Não sei se você conseguiu acompanhar 32 minutos, nem percebi que passou tanto tempo, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.